Dando continuidade nos nossos estudos, entraremos agora no tópico SQL. Pessoal, aqui eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. SQL representa 1/3 das questões que a SesGranRio cobra de toda a disciplina de banco de dados. Como que eu cheguei nesse valor? Para preparar esses módulos de questões para vocês, eu fiz uma coletânea dos últimos 3 anos de todas as provas da SesGranRio. E a partir dessas questões, dessa coletânea, eu pude contabilizar e vi que SQL é, sem dúvida, o assunto mais explorado, seja nas suas questões objetivas, seja nas suas questões discursivas, tá legal? Embora a gente inicie a resolução de questões de SQL agora, nós já estamos fazendo uma revisão desse assunto desde o início do nosso módulo. Sempre que possível, quando nós estávamos estudando os operadores da álgebra, nós fazíamos uma correspondência com SQL, estão lembrados? E a partir de agora vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá bom? A linguagem SQL pode ser considerada um dos principais motivos para o sucesso dos bancos de dados comerciais. Tornou-se um padrão para esse tipo de banco de dados, deixando os usuários menos preocupados com a migração de suas aplicações. A linguagem SQL oferece uma interface de linguagem declarativa de alto nível, de modo que o usuário apenas especifica qual deve ser o resultado, deixando as decisões de como executar as consultas para o SGBD. Como nós vimos no nosso primeiro tópico, a álgebra relacional é muito técnica. Uma consulta é escrita como uma sequência de operações, que, quando executada, produz o resultado exigido. Logo, o usuário precisa especificar como executar as operações. Ele tem que dizer a ordem que essas operações devem ser executadas, já que no caso do SQL não. Ele vai indicar o resultado e o SGBD vai se encarregar dessas decisões. Tá legal? SQL é uma linguagem de banco de dados abrangente, tendo instruções para definição, consulta e atualização dos dados, e nós vamos vê-las à frente. Criação de tabelas. O comando createTable é usado para especificar uma nova relação, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais. Os atributos são especificados primeiro, e cada um deles recebe um nome, um tipo de dado para especificar seu domínio de valores e quaisquer restrições de atributo. Essas restrições são aquela restrição de integridade referencial para definir uma chave estrangeira, restrição de chave, restrição de entidade, restrição de domínio, tá legal? Abaixo nós temos a sintaxe que nos permite criar uma tabela. Nós vamos usar createTable, seguido do nome da tabela, e a seguir nós vamos ter uma lista de colunas com seus respectivos tipos. Isso daqui fica mais claro com o exemplo, não é verdade? Então, no nosso exemplo, nós vamos criar uma tabela funcionário. Então, nós temos a cláusula createTable, o nome da tabela, funcionário, e a seguir nós vamos ter os seus atributos, mat e o seu tipo correspondente. Ele é um tipo inteiro, então nós vamos definir mat como int. Nome é uma cadeia de caracteres. No caso aqui nós temos varchar de 15, é uma cadeia de caracteres de tamanho variável. E assim por diante. Vamos definir o outro atributo. Endereço, telefone e salário com seus respectivos tipos. Tá legal? Agora nós vamos falar das especificações de restrições. A seguir nós temos algumas restrições básicas que podem ser especificadas em SQL. No caso ali, pessoal, a primeira restrição que nós veremos é de chave primária, primary key. Ela vai determinar os atributos que compõem a chave primária da tabela. A seguir nós temos a restrição foreign key, que vai especificar as restrições de integridade referenciais. Aqui, pessoal, nós vamos especificar as chaves estrangeiras da nossa tabela. A restrição unique, que especifica as chaves alternativas, tá legal? Se nós utilizarmos a restrição unique numa coluna, essa coluna não vai admitir valores repetidos em suas linhas. A restrição not null vai indicar que o atributo não admite valor null. Obrigatoriamente, nós vamos ter que associar, que atribuir um valor a essa coluna. A restrição default vai definir um valor padrão para o atributo. Caso a gente inclua uma linha e não especifique um valor para o atributo que tenha a restrição default, automaticamente o valor que tiver nessa cláusula vai ser atribuído a esse atributo. Por último, nós temos a restrição check.
Através dela, nós vamos delimitar valores de atributos. Nós vamos estar elencando um conjunto de valores que são os valores válidos de serem atribuídos para aquela coluna. Tá bom? A seguir, nós temos um exemplo de criação de tabela. É a mesma tabela funcionária, agora com as suas restrições. No caso aqui, nós vamos ter create table funcionário, o atributo mat, que é do tipo int, e aqui, pessoal, nós podemos observar que mat é a chave primária da tabela funcionário, pois ele está com a restrição primary key. Nós temos nome, que vai ser um varchar de 15, sendo que o nome é um atributo obrigatório, então ele é not null, tá bom? Temos os atributos endereço, telefone. No caso do salário, ele tem a restrição default. Estão olhando ali? Caso a gente inclua uma linha nessa tabela e não especifique o salário do funcionário, automaticamente 3.000 vai ser atribuído ao salário dele, tá bom? Por último, nós temos o atributo débito, que representa o departamento desse funcionário. Nós temos ali a definição de uma constraint. O nome da constraint é fkDébito. Tá? Nessa constraint, nós estamos definindo que o atributo débito é uma chave estrangeira que vai referenciar o atributo code da tabela departamento. Tá legal, pessoal? Feitas as devidas observações, agora vamos para a questão de número 12. Ela é do edital de 2012 da Petrobras para o cargo Engenharia de Software. Seja o modelo entidade de relacionamento em que todas as colunas foram definidas como integer, pois os tipos de dados são irrelevantes para o problema, qual modelo lógico relacional preserva a semântica do modelo acima? Então, eles nos forneceram um modelo e eles querem saber qual das opções a seguir que representa a estrutura e a semântica daquele modelo. Nós vamos analisar individualmente cada opção, começando pela alternativa de letra A. Aqui nós temos a criação de uma tabela, XY. Nela nós temos a definição dos atributos y1, y2 e y3. Esses atributos são da relação y. y1 e y2 são atributos identificadores, então eles são obrigatórios, por isso eles estão definidos com a restrição not null. Reparem que y está se relacionando com x, é um relacionamento 1 para 1, e aqui ele usou a técnica de relação mesclada para poder representar as relações x e y. Então nós vamos ter aqui todos os atributos de y, todos os atributos de x e as informações dos seus relacionamentos, tá legal? Continuando, nós temos a definição de x1, x2 e x3, ambos atributos da relação x. x1 é um atributo identificador, por isso ele está com a restrição not null, tá bom? Ele é um atributo obrigatório. A seguir, ele faz o mapeamento do relacionamento R, trazendo para esta tabela o atributo R1. Acima, pessoal, nós podemos observar que x se relaciona com z, certo? É um relacionamento n para 1. E vocês devem lembrar que, nesse tipo de relacionamento, nós vamos levar a chave estrangeira para o lado n, que é o lado do x. Além disso, também vamos levar todos os atributos do relacionamento, quando houver. E aqui é o caso. Nós temos que S1 é um atributo do relacionamento S, e ele também vai compor a tabela XY. E por último, nós temos o atributo Z1. Esse atributo vai vir para essa tabela como chave estrangeira. Reparem que x se relaciona com z, é um relacionamento n para 1. Só que a cardinalidade mínima em z ali é 1, ou seja, x obrigatoriamente tem que se relacionar com um z, e no máximo com uma instância de z. Por isso, pessoal, eu posso afirmar que quando eu tiver uma linha que represente uma instância dessa relação x, eu obrigatoriamente vou ter associado o quê? Uma linha na tabela z. Por isso que nós temos aqui Z1 com a restrição not null. A seguir, nós temos algumas constraints, algumas restrições. Ele define a chave primária dessa tabela, que é composta pelos atributos y1 e y2. Perfeito. Poderia ser tanto os atributos identificadores de y como o atributo identificador de x. Se ele colocasse a chave x1, também estaria válido. X1, pessoal, é definido como unique, certo? Ele é um atributo identificador da relação x. E, por último, nós temos aqui
a definição da chave estrangeira, Z1, que vai referenciar o atributo Z1 da tabela Z. A tabela Z é definida a seguir. Create table Z com os atributos Z1 e Z2. Z1 é um atributo identificador da tabela Z, por isso é definido como not null. E, por último, nós temos a definição da chave primária, que define Z1 como sua chave primária. Pessoal, aqui nós não conseguimos identificar nenhuma inconsistência. Nós estamos definindo de maneira apropriada a estrutura desse modelo e estamos preservando também a sua semântica. Por isso, pessoal, letra A é o gabarito da nossa questão de número 12. Agora nós vamos passar rapidamente nas outras opções para fazer uma breve análise, tá bom? Vamos agora analisar a alternativa de letra B. Ele inicia criando a tabela X, Create Table X, e ele define 3 colunas, X1, X2 e X3. Essas colunas estão correspondendo aos atributos da relação X. X1 é um atributo identificador, por isso ele está com a restrição not null e é definido como chave primária dessa tabela. Até aqui não temos erro algum. Vamos passar agora para a definição da tabela Y. Ele define as colunas Y1, Y2 e Y3. Y1 e Y2 são atributos identificadores da relação Y, por isso estão definidos como not null, certo? São atributos obrigatórios. Reparem que nós temos aqui um relacionamento 1 para 1. Na opção de letra A, ele usou um tabelão para representar essas duas relações. Aqui, ele vai utilizar a técnica de chave estrangeira. Ele vai ter uma chave estrangeira em uma das duas relações para poder estar representando o relacionamento. No caso, ele escolheu a tabela Y para poder estar mapeando esse relacionamento. Então, aqui nós vamos ter a chave estrangeira e os atributos do relacionamento. No caso aqui, teremos X1 como chave estrangeira, como se trata de um relacionamento 1 para 1, sendo que nós temos uma cardinalidade mínima ali do lado do X igual a 1, obrigatoriamente, quando eu tiver uma instância de Y, eu vou ter que ter uma instância de X. Por isso, o atributo X1 está como um atributo obrigatório, com a restrição not null, tá legal? Temos também aqui as informações do relacionamento R, no caso o atributo R1, e a seguir a definição de algumas constraints. Ele define a chave primária da tabela Y, que será Y1 e Y2, certo? Temos também a definição de que X1 é unique, o relacionamento é 1 para 1, então o valor de x só pode aparecer uma vez na tabela Y. E por último, nós temos ali a definição da chave estrangeira, indicando que x1 é uma chave estrangeira que referencia o atributo x1 da tabela X. A seguir, nós temos a definição da tabela Z, Create Table Z e seus respectivos atributos, Z1 e Z2. Z1 é um atributo identificador, por isso ele está com a restrição not null. E ele também é definido como chave primária da tabela Z. Por último, pessoal, nós temos o mapeamento do relacionamento S. Aqui ele usou a técnica de referência cruzada, onde nós criamos uma tabela para mapear o relacionamento. E nós temos os atributos X1 e Z1, que vão vir como chaves estrangeiras, e o atributo S1, que é um atributo do próprio relacionamento. A chave primária é composta por X1 e Z1, e aqui ele pecou, pessoal. Nós temos, nesse tipo de mapeamento, quando se trata de um relacionamento N para 1, que a chave primária vai ser composta pela chave estrangeira do lado N. Nesse caso, somente a coluna X1 deveria compor a chave primária. Por isso, a alternativa B está errada. Vamos agora fazer uma breve análise da alternativa de letra C. Ele inicia criando a tabela X, tá? Define as colunas X1, X2 e X3. E no caso ali nós temos X1 como um atributo identificador da relação X. Por isso ele está como um atributo obrigatório, not null. E reparem, pessoal, nós temos um relacionamento N para 1. Nesse caso, a tabela do lado N vai receber uma chave estrangeira nesse mapeamento. No caso, nós temos Z1 como chave estrangeira e vamos levar também para essa tabela todos os atributos do relacionamento quando houver. Aqui, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. No lado Z, nós temos uma cardinalidade mínima igual a 1. Isso daqui indica que, obrigatoriamente, quando eu tiver uma linha
de x, uma instância de x, eu vou ter que ter amarrada a essa instância uma outra instância de z. E por isso, a chave estrangeira é obrigatória, ela sempre vai ter que existir. Do jeito que está mapeado ali, pessoal, nós temos que Z1 é uma chave estrangeira, beleza, só que ele não está marcado com a constraint not null. Então, ele é um atributo opcional. E isso daí, pessoal, está representando de maneira errada a semântica do modelo. Esse é o erro da alternativa da letra C. Tá bom, pessoal? A Sesgran-Rio está brincando com a DDL, que seria a nossa linguagem de definição de dados, e também com os relacionamentos e suas cardinalidades. O candidato que não tivesse atento a esses dois conceitos dificilmente acertaria essa questão. Tá legal? Então aqui nós vimos que a alternativa C está com erro na definição do atributo Z1 na tabela X, que deveria ser um atributo obrigatório. Tá legal? Vamos à análise da alternativa de letra D. Ele inicia criando a tabela XY. Essa tabela XY, ele está usando aquela mesma técnica de criar um tabelão para mapear as relações X e Y. Nós temos a definição das colunas Y1, Y2 e Y3. Y1 e Y2 são atributos identificadores de Y, por isso estão como not null. A seguir, ele está mapeando os atributos de X, X1 e X2. X1 é um atributo identificador e, por isso, está como not null. A seguir, ele traz para essa tabela o atributo R1 do relacionamento R, perfeito. Temos o atributo S1. Esse atributo, pessoal, é do relacionamento S. Lá em cima nós temos que X se relaciona com Z. X é o relacionamento do lado N. Então ele vai receber a chave estrangeira e os atributos do relacionamento quando houver. E aqui é o caso, ele recebeu S1. Por último, nós temos Z1, que é a chave estrangeira. Por causa da cardinalidade mínima lá do lado Z, Z1 está definido como um atributo obrigatório, com a restrição not null. Agora nós temos aqui algumas constraints. Ele define a chave primária. Chave primária dessa tabela, ele definiu Y1, Y2 e X1. Pessoal, nós temos como característica da chave primária a minimalidade. E aqui ele não respeitou essa característica. A chave primária aqui poderia ser X1, que é o atributo identificador de X. Bastava esse atributo para a gente poder estar identificando uma linha dessa tabela. Ou então, Y1 e Y2, que são os atributos identificadores da relação Y. Agora, definir os três atributos como chave primária, aí não, né, pessoal? Aí está errado. Então, a alternativa de letra D também foi eliminada por causa disso. Por último, vamos fazer uma análise da alternativa de letra E. Aqui ele inicia criando a tabela X. Ele define as colunas X1, X2 e X3, que correspondem aos atributos da relação X. X1 é um atributo identificador, por isso, ele está com a restrição not null, ele é obrigatório. A seguir, nós temos a definição da chave primária, que é X1, um atributo identificador da relação X. Perfeito, até aqui sem erro algum. Depois ele define a tabela Y, que vai mapear a relação Y com seus atributos Y1, Y2 e Y3. Y se relaciona com X, é um relacionamento 1 para 1. E ele escolheu a tabela Y para poder carregar a chave primária e os atributos do relacionamento. Então nós temos R1, que é o atributo do relacionamento R, e X1. X1, pessoal, foi definido nessa tabela, só que ele pecou aqui num detalhe. X1 é obrigatório. Por quê? Nós temos uma cardinalidade mínima igual a 1 e ele não definiu essa semântica na hora de criar a tabela Y. Por isso, a alternativa de letra E também está errada. Gabarito da questão, letra A. Vamos agora falar sobre alteração de tabelas. Aqui, pessoal, nós estamos nos referindo a alterar a estrutura da tabela e não o conteúdo dela. A estrutura. O comando alter table é usado para alterar a definição de uma tabela da base. As tabelas da base podem sofrer as seguintes alterações em sua estrutura. Nós podemos acrescentar ou remover uma coluna, alterar uma definição de coluna e acrescentar ou remover restrições da tabela. A seguir, nós temos a sintaxe que vai nos permitir alterar a estrutura da tabela.
No nossa primeira sintaxe ali, nós temos uma alteração que adiciona uma coluna na tabela. Alter table, seguido do nome da tabela, a cláusula add, seguido do nome da coluna e o seu tipo. A segunda sintaxe que nós temos ali é para poder remover uma coluna da tabela. Nós temos alter table, seguido do nome da tabela. A seguir, nós temos a cláusula drop e o nome da coluna. Para ilustrar esses conceitos, vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a adição de uma coluna sexo do tipo char na tabela funcionário. E isso ficaria da seguinte forma. Alter table funcionário, nós vamos alterar a tabela funcionário. Add, nós vamos adicionar a coluna sexo do tipo char. Beleza? No nosso segundo exemplo, nós vamos remover um campo. Nós vamos remover a coluna telefone. Alter table funcionário, drop, telefone. Simples, né, pessoal? Vamos exercitar esses conceitos? Então vamos para a questão de número 13. Ela é do edital de 2013, BGE, para o cargo suporte operacional. Em um banco de dados, a tabela pessoa foi criada com a seguinte instrução. Aí ele nos fornece a instrução e continuando. Ele quer saber qual a instrução em SQL que acrescenta um campo, o campo CEP do tipo varchar com tamanho 9 a essa tabela. Pessoal, vamos analisar cada questão. Alternativa de letra A. Ele pretende incluir um campo na tabela pessoa com a seguinte instrução. Add column CEP. Pessoal, a gente quer alterar a estrutura da tabela pessoa. Nós vamos usar esse comando add column CEP? Nada disso, né, pessoal? Essa instrução está completamente errada. Nós vimos que se a gente quiser alterar a estrutura de uma tabela, nós temos que usar a cláusula alter table. E qual foi a sintaxe que nós acabamos de estudar? Alter table, seguido do nome da tabela, certo? No caso aí, pessoa. A seguir, nós vamos ter a cláusula add, que a gente quer adicionar uma coluna, seguido do nome da coluna, que seria CEP, e o tipo, varchar de 9. Então, olhando aí a alternativa de letra B, é o nosso gabarito. Alter table pessoa, nós vamos alterar a tabela pessoa, add, adicionando a coluna CEP do tipo varchar de 9. Gabarito, letra B. Vamos ver quais são os erros das outras opções? Alternativa de letra C. Alter table pessoa, insert column. Aqui que está o erro, né, pessoal? É a cláusula add para a gente poder adicionar uma coluna. Alternativa de letra D, alter column. Alternativa de letra E, modify column. Todas elas estão erradas. Essa questão é muito fácil, né, pessoal? Uma questão dada. Bastava o candidato saber a sintaxe da cláusula alter table. Tá legal? Gabarito, então, da nossa questão de número 13, letra B.